Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o tricolor aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e não perder nada sobre o tricolor. Gente, nesse vídeo nós vamos repercutir a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi na manhã desta terça-feira. O Renato falou após o treino fechado lá no CT Luiz Carvalho e alguns pontos muito importantes nós vamos conversar aqui neste vídeo. A respeito, por exemplo, do goleiro, Renato foi questionado sobre se o Adriel receberá ou não uma oportunidade por agora, ou vai demorar mais, a longo tempo, como é que vai acontecer essa oportunidade do Adriel? E o Renato foi muito enfático na sua resposta. O goleiro titular do Grêmio é o Gabriel Grando. O Adriel teve a sua oportunidade, aconteceu todo aquele episódio que todos nós já sabemos. O Renato não entrou em detalhes sobre o episódio mais uma vez, mas todos nós sabemos como tudo aconteceu, não é verdade? Mas ele foi enfático. O Grando recebeu a oportunidade dele, agarrou, o Grando está muito bem, o Renato elogiou o Grando e disse que haverá sim um revezamento entre o Grando e também o goleiro Breno. Quando a chance chegar até o Adriel vai ter a sua oportunidade e ele então terá que lutar para então conseguir voltar ao time titular, segundo o técnico Renato Portaluppi. A entrevista era mais para chamar o torcedor para o jogo de amanhã, quando o Grêmio enfrenta o Cruzeiro pela Copa do Brasil às 7h30 da noite na Arena. Tentar atrair a torcida, né? Só uma moto aqui. Tentar atrair a torcida para o estádio, mas ele também foi questionado sobre a sua campanha no Campeonato Brasileiro. E o Renato admitiu que o Grêmio tem alguns problemas com o rendimento, que os rendimentos estão altos e baixos, mas nada diferente com outras equipes que também estão disputando o Campeonato Brasileiro. O Renato disse que ele não entende, inclusive, o porquê que está sendo feita uma tempestade em copo d'água em cima dos rendimentos do tricolor. Ele disse que entende que o Grêmio passa por algumas instabilidades, mas que também precisa ser levado em conta a questão do ritmo de jogo, dos jogadores estarem voltando de lesão, e isso é um fator muito importante para se levar essa questão adiante. Ele ainda disse, olha, daqui a pouco o presidente me dá 2 ou 3 reforços e isso melhora. O Renato voltou a enfatizar a questão de estar 2 ou 3 pontos próximo do quinto colocado, mas ele também chamou atenção e disse, olha, eu entendo que daqui a pouco eu posso perder um jogo ou empatar outro e acabar me aproximando da zona de rebaixamento e isso é perigoso. Mas também se eu ganhar 2 ou 3, eu vou lá para cima e fico entre o G4. Então o Renato não está muito preocupado, disse que isso é normal, que vem acontecendo com outras equipes do Campeonato Brasileiro, mas que isso vai melhorar. Uma questão importante, e eu acho que isso até não é falado do Renato, pelo menos, né? Que o Renato parece ter admitido que se precipitou. O Renato disse assim: olha, eu me precipitei quando eu cobrei o presidente da forma como eu cobrei os reforços, mas a minha intenção, segundo o Renato, era blindar a equipe depois daquele empate contra o Bragantino. Ele viu que a equipe receberia muitas críticas pelo desempenho e ele disse, olha, a gente empatou aquele jogo porque faltaram jogadores de velocidade. E na minha intenção de daqui a pouco brindar a equipe para eles não receberem todas as críticas, eu fiz daquela forma. Segundo o Renato, não era a intenção de causar polêmica, de muito menos agredir a direção, elogiou demais o trabalho tanto do Guerra, quanto do Calef, quanto do Antônio, e aí o Renato admitiu então que se precipitou e isso é algo que precisa entrar para a história, porque eu pelo menos nunca vi o Renato admitir quando que errou de alguma forma assim nas entrevistas. E agora, um ponto muito importante que eu chamo a atenção para vocês, que o Renato disse assim, ó, olha, daqui a pouco o presidente me dá 2 ou 3 reforços de velocidade e isso muda. Daqui a pouquinho uma outra fala do Renato que deixa bem claro de quem ele está falando, porque a pergunta que veio logo em seguida o jornalista perguntou para o Renato, o Grêmio fez tantas contratações no início do ano, por que ele não contratou um velocista? Não tentaram? E aí o Renato disse, olha, nós tentamos, mas é difícil encontrar jogadores com essa característica. E quando encontrávamos, batia na questão financeira. O Renato disse assim, ó, agora na abertura da janela tem tudo para ser diferente.
E aí, é claro, que fica escancarado que o Renato está falando de Michael. Porque o Michael, no início do ano, foi a grande tentativa do Grêmio. Tanto em janeiro quanto em fevereiro, o Grêmio fez de tudo pela liberação do jogador, mas o Al Hilal, o time lá do clube, lá do jogador, não queria liberá-lo. Queria esperar pelo menos até o final da temporada, até agora, junho, julho. E é o que o Renato está dizendo aqui, ó. Agora, na abertura da janela, tem tudo para ser diferente. Fica claro que o Renato está falando do Michael. Por fim, e não menos importante, o Renato foi questionado sobre o preparo físico de seus jogadores. O Renato disse que o preparo está muito bem, que ele tem os números e ele vê que isso é mais da característica dos jogadores, porque o time dele não tem a característica de correr, de ser velocista. Ele disse que o trabalho é muito bom, os números são muito bons e ele acompanha isso demais. Ele até citou o Ganso, ele disse, olha, o Ganso hoje, com 30 e poucos anos, é o mesmo Ganso com 20 e poucos anos, porque é da característica do jogador, não é a idade que fez o Ganso mudar, é porque ele é sempre desta forma. Ele disse assim, olha, daqui a pouco chega 2 ou 3 reforços, o presidente me dá 2 ou 3 presentes, e aí vocês vão dizer, o Grêmio mudou o preparo físico da noite para o dia. Não, é porque as características dos jogadores são de velocidade, e isso dá outra cara ao grupo, segundo o técnico Renato Portaluppi. Beleza, pessoal? Essa foi a entrevista do Renato hoje, pós-jogo, pós-treino, treino fechado. O Grêmio enfrenta amanhã o Cruzeiro, às 7h30 da noite, e claro, cobertura total aqui no Central Grenal. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Até a próxima. Tchau!